visão de homem e mundo de sociedade pautada em valores humanos concretos, em uma visão, uma racionalidade crítica, amparada teórica e metodologicamente, né, por uma leitura crítica da sociedade. Bom, isso tudo para dizer que o campo da gestão não é neutro, né? É um campo cheio de mediações, cheio de intencionalidades, e isso é importante ter demarcação, né? Nenhuma das nossas práticas, inclusive as pessoais também, as práticas sociais que fazemos não são neutras, né? São práticas impregnadas de sentidos, de intencionalidades, né? Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é que quando a gente está falando em práticas, né, que não são neutras, a gente está dizendo que todo o campo da gestão ele é amparado então por um sentido, por uma ancoragem filosófica, metodológica e também operacional, ético, política, né, teórico, metodológico e técnico operativo. Quando a gente pensa em gestão, pensa o conhecimento do serviço social sobre isso, a gente imbrica, a gente relaciona essas três grandes dimensões que compõem a nossa capacidade instrumental, a nossa capacidade de instrumentalidade, né, que é muito além de fazer uma capacidade que a gente aprende de leitura das relações sociais para poder intervir sobre elas. E aí sim, alguns conceitos que são importantes da gente lembrar. Primeiro deles que o campo da gestão, ou a gestão social, ela está amparada, então ela não é neutra, e ela está amparada sobre uma capacidade humana, que é a capacidade da racionalidade, a capacidade de racionalizar, ou seja, está amparada pela nossa razão, né? E a gente sabe que só o homem é o único animal que consegue, então, movimentar a racionalidade, né? O homem é o único animal, é um animal social que consegue, então, pensar, projetar, ter a capacidade teleológica, a capacidade de projetar ações, a capacidade de prever, né? De pensar sobre as ações a serem tomadas. Portanto, a administração e a gestão social, elas se pautam nesta capacidade humana. Né? Portanto, a gestão social não é dada para seres escolhidos, para gente que sabe. É uma capacidade humana que todos nós temos e que, portanto, a gente precisa aprender, a gente precisa experienciá-la, a gente precisa movimentá-la nesse sentido. E aí eu queria dizer para vocês, quando a gente está falando de racionalidade, nós estamos dizendo que ela está articulada a uma mediação sociohistórica, uma mediação ontocriativa, uma mediação ontológica, que é o trabalho. O trabalho como grande categoria humana, como grande capacidade humana que movimenta as construções sociais, né? Isso a gente já viu em processos de trabalho, a gente já viu em relações sociais de trabalho, a gente percebe que o trabalho é o elemento fundante da sociabilidade do homem, ou seja, o homem se constrói a partir do trabalho. É a partir do trabalho que o homem responde às suas necessidades. E ao ato de responder suas necessidades, ele vai interferindo na natureza, construindo um mundo social e também se transformando nesse sentido. É a partir desta compreensão da capacidade ontológica do trabalho, da capacidade da racionalidade humana, ou seja, da razão, da consciência, que só nós, sujeitos sociais, temos, que a gestão social se ancora. Ou seja, a gestão social é um campo ontológico criativo humano também. Isso quer dizer que a gestão é eminentemente humana. Não dá para a gente pensar em aspectos de gestão, em aspectos da administração, sem pensar nisso. Isso porque todo homem tem a possibilidade ou se movimenta a capacidade de gestar. Ou ele gesta a sua vida, ele gesta a sua fome, ele gesta as suas habilidades. Mas ele também aprende a gestar socialmente as políticas públicas, empresas públicas, a gestar numa direção para o direito, né? Isso que eu gostaria de demarcar para vocês. Portanto, o texto vai trabalhar aí com vocês muito essa compreensão sobre a racionalidade, o que significa isso no campo da gestão social. Vai retomar alguns conceitos que a gente já viu vocês já viram ao longo do curso, ao longo das outras disciplinas, e vai trazer um ponto importante aí, uma outra dimensão que é a finalidade. Portanto, eu diria para vocês que essa aula a gente talvez debateria um pouco sobre a finalidade. Finalidade enquanto elemento fim, ou seja, como objetivo, como aquilo que está ancorado pela racionalidade, está ancorado pela nossa capacidade teleológica, que é projetar ações para um fim. A gente sempre deseja estar articulado a um fim, está pensando em um fim, né? Portanto, a gestão ela está ancorada, ela está pautada, ela se movimenta também a partir da finalidade.
Ou seja, qual é a finalidade de uma gestão pública? Qual é a finalidade de gestar um sistema único de saúde, por exemplo, em tempos como esse de coronavírus? O que isso significa, né? E aí a gente vai pensando um pouco, eu propus alguns exercícios para vocês, os slides, pensem sobre isso. O que eu queria dizer para vocês? Que as finalidades estão interrelacionadas, elas estão conectadas com os princípios, como um princípio da gestão. Ou seja, gestar é usar racionalmente a nossa capacidade humana para pensar os recursos, os meios, as ações dirigidas ou direcionadas a um fim, direcionadas a um sentido, a um objetivo comum, né? E aí, esse é o ponto que eu gostaria de chegar e de ir finalizando esse vídeo que já se estendeu muito. A ideia era fazer 15 minutos, mas vejo que já estamos aí adiantados. E aí é importante vocês pensarem um pouco. Qual é o sentido da gestão social enquanto um processo relacional? É um processo sócio-histórico, um processo dialético. Portanto, gestar o campo da gestão social não é um campo eminentemente administrativo, financeirista ou economicista. Ele está relacionado com um processo relacional. É um fenômeno sócio-histórico, é um fenômeno que tem mediações sociais, que tem mediações políticas, que tem mediações ideopolíticas, ou seja, ideológicas, né, culturais, que está relacionado à nossa capacidade humana, de pensar sobre as coisas e de projetar, né? E quando a gente fala em projetar situações, significa que a gente está ancorado pela finalidade, a gente também está buscando intervenções para um fim, ou está propondo ações para uma finalidade. Bom, eu encerro por aqui. Vejam o texto, leiam com carinho. Acho que a gente vai estar, eu vou estar aí no sistema, estou aberto pelo e-mail, para comunicação no e-mail com vocês. Dúvidas, me tragam também, me escrevam. Se quiserem mandar também vídeos, enfim, pelo chat também do aluno online, eu também posso responder. Bom, queridos, é isso. Não é uma aula, como eu disse, é apenas um vídeo para disparar algumas coisas para vocês não morrerem de saudades de mim. E se cuidem, estudem bastante, se protejam, se alimentem bem, lavem bem as mãos, né? Usem álcool em gel quando não for possível lavar as mãos. Protejam-se e protejam-se os seus, tá bom? Um grande abraço, tô por aqui, até breve, tchau.